Olá! Começa agora o segundo episódio de entrevistas do nosso canal, GT, Teoria e Historiografia AMPU Brasil. Nesse ano, entrevistaremos historiadores e historiadoras de diversas universidades do Brasil, pensando temas relacionados à teoria da história e à história da historiografia. Nossas entrevistas estão disponíveis no canal GT, Teoria e Historiografia AMPU Brasil, e no canal Associação Nacional de História AMPU Brasil. Eu sou Ana Paula Santana e, ao lado de André Ramos, entrevistaremos o professor doutor Marcelo Felisberto Moraes de Assunção. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com o professor Marcelo Assunção, que aceitou prontamente o convite. Boa tarde. E eu vou ter aqui a honra de apresentá-lo. Professor Marcelo Assunção é professor adjunto de Educação das Relações Étnico-Raciais na URGS e membro do Prof. História. Tem pós-doutorado em Letras Clássicas e Vernáculas pela USP. Possui graduação, mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal de Goiás. Foi pesquisador visitante no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. É coordenador do Núcleo de Pensamento Afrodiaspórico e suas conexões. É membro da Rede de Historiadores Negros. É editor executivo do periódico Revista de Teoria da História, desde 2012. Tem experiência na área de história, com ênfase em estudos étnico-raciais, história atlântica e teoria da história, atuando principalmente nos seguintes temas: imprensa, intelectuais, história atlântica, luso-afro-brasileira, colonialismos, imperialismo, neocolonialismo, estudos étnicos raciais, ensino de história e cultura afro-brasileira. Pertence desde 2014 ao grupo de pesquisa Portugal e Brasil no Mundo Contemporâneo, Identidade e Memória. Membro de grupo sobre o estudo da imprensa, a saber, Pensando Goa, uma peculiar biblioteca em língua portuguesa, imprensa e circulação de ideias, e também faz parte do Grupo Internacional de Estudos da Imprensa Periódica Colonial do Império Português, da Universidade Nova de Lisboa. É pesquisador associado da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia. Para além de toda essa experiência que relatamos, o professor Marcelo também tem publicado textos muito importantes, que nós, inclusive, vamos conversar um pouco aqui na entrevista, e alguns livros também, né? Então, o professor Marcelo publicou junto com a professora Fernanda Rodrigues Miranda o livro Pensamento Afrodiaspórico em Perspectiva, Abordagens no Campo de História e Literatura, volumes 1 e 2, e também publicou recentemente o livro Ao Sul do Atlântico Negro, Interpelações decoloniais afrodiaspóricas ao campo das relações internacionais, pela editora FI. Então, bem-vindo, Marcelo, ao nosso programa de entrevistas. É um prazer e uma honra estar com você aqui. Agradeço pelo convite e vamos que vamos. Marcelo, é uma alegria te receber aqui no nosso programa, e eu vou começar a entrevista retomando algumas das suas mais recentes publicações, né? Recentemente, nesse ano de 2024, você publicou o artigo As Políticas do Tempo da Branquitude na revista Esboços. E, a partir dessa publicação, gostaríamos de ouvi-lo falar sobre algo que parece central no seu artigo, que seria a determinada conexão entre racionalização, teoria da história e tempo. Agradeço bastante aqui poder ter esse espaço de interlocução fundamental, né, da AMPU, do GT da AMPU, e a gente poder discutir temas que eu acho que são muito fundamentais nessa recomposição
do campo, não só da teoria da história da historiografia, e nem mesmo só da história, acho que das ciências humanas e sociais, né? Acho que temas candentes que fazem com que a gente veja a importância social, né, do conhecimento que a gente produz na universidade. Eu acho que isso é uma questão essencial, ainda mais num contexto, né, de crise climática, crise racial, crise das questões, né, que nos levam a interpelar, né, esse mundo contemporâneo a partir do instrumental crítico que essas teorias e epistemologias nos fornecem. Né? Eu acho que isso é uma dimensão fundamental. Né? E antes de responder a sua pergunta, Ana, para mim a questão que tem me mobilizado nos últimos 6 anos, pelo menos, né? Eu sou um historiador que me formo no campo da história atlântica, intelectual atlântica, né? E sempre tive uma preocupação com teoria da história, porque a formação da UFG, né, só para vocês terem uma ideia, são 3 teorias da história, com introdução e história da historiografia separada, então a gente tem uma segmentação bastante acentuada do campo da teoria ali, né? Principalmente um viés ali da tradição do Estevam, depois que isso foi formando orientandos ali no centro, na região de Goiás, que se diferencia um pouco de tradições como a que se formou na própria UFOP, apesar dos diálogos. Né? E eu digo isso porque, como editor de uma revista, né, a revista Teoria da História, e agora já são 12 anos que eu estou à frente disso, né? Uma revista que começa discente, vai virar uma revista, não diria docente, que eu acho que isso é uma bobagem, né? Essa ideia de dividir discente e docente só serve para a gente adquirir o azinho que a gente gosta tanto para chegar ali, mas isso não diz na prática, né? Como isso faz esconder os inúmeros discentes que continuam a trabalhar em revistas chamadas AS, que são docentes, mas isso é uma outra questão. Mas a minha preocupação é em pensar essa relação da teoria da história com a discussão racial, né? Porque, de um lado, se eu já fazia isso, né, até meu doutorado, a minha tese, né, sobre essa ideia, sobre a discussão de raça e mestiçagem no Atlântico Sul, eu me preocupava, por outro lado, de pensar como essa teoria da história, essa historiografia que nos chegava, ainda era tão desracializada. Né? Então, e uma das questões dessa teoria desracializada tem a ver com a discussão sobre tempo. Né? E aí que esse artigo estava muito tempo matutando, sabe que a gente tem aquelas nossas pastinhas com títulos que às vezes a gente nunca termina. Uma hora eu resolvi escrever, né? Porque do nada desce o santo e a gente vai e faz, né? Mas o fato é que era uma questão que me inquietava há bastante tempo. Né? E essa inquietação tem a ver com a discussão sobre multiplicidade temporal, que é uma discussão bastante importante, mas que eu não identificava essa discussão sobre multiplicidade temporal, e aí a discussão desde Coiré, Bachelard, Febre, Brudel, né, e tantos outros que contribuíram, ela não poderia ser só a expressão de alguns homens brancos nas universidades, espaços culturais, que produziram a partir desses espaços uma visão, né, única sobre a multiplicidade temporal e negaram isso para o mundo. Eu acho que essa é uma visão muito torta do que é o processo de multiplicação do tempo no sentido da complexificação dessa categoria que é tão central para nós historiadores, né? E aí eu penso já com a própria Silva Caianello, né, em um texto bem interessante naquela coletânea Heterocronias, que tem discutido a multiplicidade temporal através dessas tradições, e ela mesma coloca ali uma questão, né, de que essas heterocronias, né, essa contraposição, essa temporalidade linear, única, que foi formada na modernidade, ela também é produto de lutas políticas. Né? E essas lutas políticas que desmantelam o eurocentrismo, que desmantelam todas essas construções, elas também é produto particularmente das lutas anticoloniais, né? E aí, que na minha perspectiva, que eu já tenho falado disso há um tempo, né, de como certas discussões que são atribuídas a certos homens brancos bem situados na universidade, muitas vezes estão presentes na própria experiência e praxis, né, do que eu poderia chamar aqui, para resumir, de contraculturas da modernidade, que é uma expressão do Paul Gilroy, né, que ele usa ali no Atlântico Negro para se referir às tradições afrodiaspóricas e à produção de uma outra leitura da modernidade através do que ele vai mencionar ali, do anticolonialismo e do antirracismo. E eu poderia acrescentar dos próprios feminismos também, nesse sentido. Né? Então, como essas contraculturas da modernidade, elas fazem frente a uma certa racionalização das categorias, e aí incluso as categorias temporais, e produzem uma outra forma de ver e de pensar através dessa experiência única, que também é consubstanciada em teorizações, né? Então, que vão ser, em larga medida, avessa a essa geopolítica do conhecimento, ou esse exclusivismo na produção do conhecimento,
a alguns poucos países europeus, ao homem branco, etc, etc, etc. E nesse sentido, né, uma das questões que me puxa, já que isso poderia ir para várias direções no artigo, né, eu preferi ser mais sumário, é pensar como as categorias temporais podem ser pensadas através dos estudos étnico-raciais. E daí, isso faz parte, na verdade, de um projeto geral, né? Eu e um colega que eu tenho publicado já bastante, o professor Rafael Petri Trapp, que eu tenho alguns artigos com ele, né? Nós temos pensado em conjunto nessa ideia de como o campo das relações étnico-raciais fornecem conceitos que são operativos no campo da teoria e da história da historiografia. Então, racialização, a categoria de racialização, a categoria de interseccionalidade, a categoria de branquitude, que é o caso desse artigo em particular, elas podem fornecer um instrumental para pensar, né, aquilo que o Charles S. Mills, que escreveu um livro chamado Contrato Racial, que vai pensar, no caso da filosofia ali nos anos 90, né, como essa filosofia ela é produzida através de um contrato racial que idealizou, né, esse sujeito branco, anglo-saxão, né, ele está falando muito do contexto da discussão anglo-saxã da filosofia, mas que serve bastante, o livro foi traduzido agora, recomendo que leiam, né, a gente tinha somente alguns artigos esparsos do Mills, mas essa discussão que ele faz na filosofia, ela serve muito para a gente discutir a teoria da história e a história da historiografia. E aí, a ideia é de que, bem, existe, portanto, uma política do tempo racializada. Essa política do tempo, ela foi elaborada por um lugar específico, e esse locus, supostamente privilegiado de produção do conhecimento, é desses homens brancos bem abastados, né? E essa discussão acaba que faz com que a gente reduza, né, a ideia da modernidade. Primeiro, focando em especial a modernidade na segunda modernidade, ou seja, a partir do século XVIII, e deixando muito da discussão do longo século XVI ali, né, que é uma terminologia que o Emanuel Wallenstein colocava, né, entre 1450 e 1650, e todos os fenômenos correlatos. Por quê? Porque nessa primeira modernidade você tem a construção da categoria de raça, né? E de uma certa maneira, quando a gente vai direto para essa segunda modernidade, vai discutir ilustração, iluminismo, e aí eu estou falando diretamente de Koselleck e de outras tradições, quando a gente vai direto, eu não estou falando que o Koselleck não discute essas questões, mas elas são secundárias, né? Do século XVI para lá. Mas, enfim, ou seja, como que essa aceleração ou desaceleração, como ela não é discutida a partir do duplo, né, colonialismo e racismo. André, você ia falar alguma coisa? Desculpa. Não. Ah, tá, desculpa. Então, quer dizer, como que essa dialética, né, que a gente chama entre o colonialismo, o capitalismo e o racismo, ou de um capitalismo racializado, como alguns preferem, ela é fundamental para a gente poder entender também a produção desses conceitos, porque esse tempo ele foi racializado, visto que uma das questões centrais da construção do discurso da modernidade, e aí eu estou, claro, falando diretamente, dialogando com Aníbal Quirrano, com Henrique Dussel em especial, com Maria Lugones, e aí não cabe dizer se eu estou dialogando com uma tradição decolonial, porque essa é uma outra discussão que a gente até pode fazer, porque quer dizer, o que é essa coisa chamada tradição decolonial, teoria decolonial, porque há uma polifonia nessa referencialização que às vezes só causa uma grande confusão, né? O que eu estou me referendando é na tradição diretamente Quirrano, do seu Lugones, que vão refletir sobre essa relação entre racialização e modernidade, e de como essa racialização produz conceitos que produzem colonialidade do poder, né? Ou seja, essa colonialidade é um legado que as sociedades coloniais e pós-coloniais vão trabalhar, né? Inclusive, a própria separação entre colonialismo e pós-colonialismo é uma separação que a tradição decolonial vai criticar, e a gente pode falar um pouco disso depois, né? Mas, enfim, como que essa dimensão, né, da relação entre racismo e modernidade, temporalidade, por que ela foi tão secundarizada por construções históricas desde Koselleck e Hartog, né? Quer dizer, como que é possível falar de uma nova gramática do tempo histórico, como se refere Hartog e Koselleck, sem pensar a racialização, né? E outra, né? Por que a gente foca tanto quando vai discutir isso, quando isso é discutido, na dimensão etnocêntrica e eurocêntrica do fenômeno? Porque me parece que há uma diferença, né, e isso os estudos raciais têm demonstrado, entre discutir etnocentrismo, que é uma coisa que quase sempre existiu na humanidade, né,
discutir o próprio eurocentrismo, que, claro, parte do racismo, mas ele não reduz as questões raciais, e discutir racismo, no sentido lato da palavra. E me parece que isso é conveniente para certos setores que têm, sim, buscado uma descolonização do conhecimento, mas que discutir o racismo, e nesse sentido discutir amplamente, portanto, a partir do seu lugar, ou seja, a branquitude, como essa discussão ela acaba ferindo muito mais, né, setores que geralmente ocupam o espaço da universidade, e existe um tipo social que ocupa a universidade, e das classes médias, abastado, né? E isso, é claro, tem mudado nos últimos tempos, mas, no geral, né, até pouco tempo, a universidade e até hoje, de uma certa forma, quando a gente olha o percentual de negros, né, na própria URGS, a gente tem 3 a 4%, as outras universidades não fogem muito disso. Quantos indígenas temos nas universidades, né? Então, quer dizer, como essa discussão sobre tempo, temporalidade, ela também parte também de uma premissa de que, bem, esse conhecimento produzido pelo cânone da história da historiografia e da teoria da história é produzido por um sujeito, um tipo de sujeito na universidade que, no geral, não trata das questões raciais e, portanto, as questões raciais na sua conexão com o tempo, porque essas discussões não são parte da sua experiência, né? É claro que eu não quero reduzir a experiência e o conhecimento à experiência. É claro que isso não se trata disso, mas de que essa experiência da discussão racial, né, ela é essencial para a gente poder, né, pensar e repensar a forma como os currículos são produzidos e, portanto, a noção de tempo, a partir daí, é fundamental, né? E aí, no artigo, eu menciono ali, né, como essa ideia que o Dipesh Chakrabarti, né, refere-se, né, do tempo do ainda não, né? E aqui fazendo só uma questão sobre isso, né? Eu acho as discussões pós-coloniais, estudos subalternos, né, muito fundamentais, mas é uma discussão que o tema da raça ele não aparece centralmente, né? E tem um porquê isso acontecer no caso da Índia, né? Mas não tem um porquê isso acontecer no Brasil. Então a recepção do pós-colonial no Brasil não pode ser desracializada, porque nós vivemos no Brasil, o maior porto de escravos da história foi aqui, o país onde o genocídio negro e indígena foi produzido a partir dessa lógica racial. É impossível a gente não discutir isso. E quando a gente pensa no cânone historiográfico, na forma como ele produziu essa ideia de uma não cotidianidade, o tempo do ainda não, né? Ele está muito imbricado à ideia do white savior, né? Como eu tento puxar no artigo, a ideia do salvador branco, né? E dali eu menciono, né, muito rapidamente, e esse é o pecado do artigo, como vários, né? Mas um dos pecados, além da pretensão do artigo, que acho que demasiada para o artigo, mas de toda forma a gente tem que, às vezes, escrever e deixar o texto rolar e ser criticado, né? Mas é que essa ideia de uma visualidade romântica, né? Como ela produz uma noção, a partir da viés abolicionista, da ideia do branco salvador, né? A Saadia Hartman vai falar disso, né? Dessa ideia do negro suplicante, do branco salvador, dessa dialética, né? Ela fala disso no Perder a Mãe, né? Tem uma parte específica que ela vai falar disso, desse duplo produzido, né, pela imagética colonizadora e abolicionista, né? E isso tem muito a ver com a forma como se constrói a noção de agência, ou que se secundariza a noção de agência de certos sujeitos históricos em relação à elite branca, né? Então, quer dizer, os negros na visualidade romântica são paisagem, né? Eles não têm agência, né? No geral, né? E essa é a forma que, no geral, a escrita da história é modulada na história nacional. Os negros não são agentes, né, da representação pictórica, da historiografia e de outros espaços, né? Então, eu acho que seria um pouco isso, né, essa tentativa de reagenciar a noção de tempo por meio, né, de uma perspectiva talvez afro-indígena e de como isso pode contestar um certo cânone hegemônico, né? Bacana, Marcelo. A próxima pergunta ela está muito relacionada ao que você falou também e a determinados conceitos e termos que você usa no artigo, né? Ainda sobre esse artigo publicado na revista Esboços, gostaria que você falasse sobre isso que seria a necessidade de pensar a política do tempo sobre um olhar a contrapelo do ponto de vista de negros e indígenas. Acho que você já até introduziu um pouco do assunto para a gente. É uma discussão muito complexa, né? Que eu acho que eu não consigo resolver no artigo. Aliás, não deve ser resolvido em um artigo, né? Nessa forma, artigo.
para falar a verdade. Mas me parece que, dando continuidade ao que eu falei, é que essas contraculturas da modernidade, né, do antirracismo, do anticolonialismo, do feminismo, né, elas tendem, na minha perspectiva, a produzir outras formas de pensar o tempo, que são avessas a essa ideia de um telos moderno. E ali no artigo eu menciono, por exemplo, né, como essa ideia do colonialismo como um tempo passadista, né, no sentido de, quer dizer, a gente tem 1822 e supostamente o colonialismo passa. Como essa noção construída pelas elites brancas, ela não corresponde à própria experiência dos negros, dos quilombolas e dos indígenas, né? E isso está muito expresso na contemporaneidade, né, a partir do momento em que artistas negros e indígenas puderam reescrever a história por meio dessa imaginação, que, num primeiro momento, a literatura vai fornecer um instrumental muito interessante. Daí recomendo muito o trabalho da Fernanda Rodrigues Miranda, que é uma parceira minha, né, de escrita. Ela da teoria literária, ela fez uma tese sobre o papel das romancistas negras. Então ela pega os 8 romances que foram publicados por romancistas negras e vai pensar como elas reelaboraram a noção de tempo e história, né? E, além da literatura, nós vamos ter um papel muito importante nos últimos tempos, né, nos últimos 30 anos, pelo menos, de um boom de artistas negros, indígenas e quilombolas que tem recomposto essa ideia de história e de tempo, né? Então, por exemplo, se a gente pega os trabalhos da Rosana Paulino, né, que eu menciono ali no artigo, os trabalhos do Denilson Baniwa, e tem vários que a gente poderia pegar, que são muito interessantes, que vão pensar essa recomposição da imaginação histórica através do agenciamento negro indígena, ou mesmo da crítica do próprio racismo e das suas temporalidades, né? Isso na Rosana Paulino, na série Atlântico Vermelho, é muito claro, né? Ela está muito explicitamente falando disso. E o Denilson Baniwa nas recomposições de alguns quadros históricos, onde ele faz intervenções dentro desse quadro histórico, a partir da perspectiva dos indígenas, né? E você tem outros autores fazendo isso, Dalton Paula, enfim, vários outros, né? O Jardes Bell, que infelizmente morreu há pouco tempo, também fazia algo desse tipo, né? Mas, enfim, e em termos de ensaio também temos visto bastante coisa nesse sentido, né? Os trabalhos do Krenak, os trabalhos do Nego Bispo, né? Sobre essa questão do colonialismo como tempo vivido, né? Então, essa ideia está muito presente ali e às vezes assusta algumas pessoas, né? Mas é uma espécie de susto importante para que as pessoas realmente entendam. Não, esse Estado que nós vivemos, né, genocida, colonialista, né, ele não é só isso, mas ele é isso também, ele é um Estado que continua a perpetuar um tempo colonialista, né? Não há uma ruptura. Essa ideia de ruptura ela é conveniente para certos grupos, né? E é por isso que há necessidade de se pensar outras formas de pensar a temporalidade, porque a temporalidade também nos prende, né, num círculo de perspectivas e visões de mundo que nos fazem não criticar essa noção de tempo que a gente vive e projeta no futuro, né? E aí tem tido trabalhos interessantes também aqui, né? Eu estou falando mais de elaborações, mas também tem práticas políticas, né? Mas, por exemplo, né, se você for pensar nas construções que o Viveiro de Castro faz sobre o perspectivismo ameríndio, né, que a professora Ana Carolina Barbosa trabalhou também para dentro do campo da história no Espiral do Tempo, que é uma pessoa muito interessante também para pensar essa relação entre teoria da história e a questão racial, mas também nas reflexões que o próprio Paul Gilroy vai colocar ali nas contraculturas da modernidade, né? Ou seja, como que, e aí eu estou pensando mais nas discussões do nosso campo, né? Como que essa formação dos historiadores, né, e essa discussão de tempo, a noção de tempo é talvez a mais importante para a gente, né? Como que essa discussão pode ser feita de outras formas? E eu penso que já está sendo feito isso, né? Quando a gente olha, e eu acho que um dia alguém vai ter que fazer isso, pegar as emendas do início dos anos 2000, 90, e pegar elas após 20 anos de lei, a gente vai ver claramente uma mudança, né, uma ressignificação do que é tido como cânone, do que é tido como o que deve ser visto num curso de teoria, né, aquele caminhozinho das escolas históricas, né, historicismo, escola dos análises. Isso está sendo já bem desconstruído na minha perspectiva, eu acho que a gente avançou bastante nisso, mas eu acho que tem mais coisas que a gente deve fazer, né? E uma das questões que tem se colocado em vista, né, principalmente através da política de tradução, é trazer essas reflexões, seja de fora, seja para dentro, para construir outras noções e leituras do tempo histórico, outras noções até de história, né, no sentido do H maiúsculo.
Bacana. Eu fico pensando nesse atravessamento que é transversal, né? Ele aparece em disciplinas de teoria da história, como você falou, mas ele também aparece de forma mais específica agora nas disciplinas de educação de relações étnico-raciais, né? O que não teve, possivelmente, nas nossas formações, né? Por exemplo. Muito bacana essa sua reflexão. Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre branquitude, que é um assunto que aparece no seu artigo e também em outros trabalhos. Você fala... antes eu vou falar da lei, né? Já que você mencionou ela. Acho que vai ser importante falar dela primeiro. A gente está completando 20 anos da Lei 10.639, que foi de 2023, completamos ano passado, e de políticas públicas como as cotas que serviram para fomentar o debate sobre a racialização no Brasil. Recentemente, nas pesquisas acadêmicas, nós temos visto avançar com mais ênfase a discussão sobre a branquitude. Então, a racialização não apenas de sujeitos negros e indígenas, mas também de sujeitos brancos no Brasil. E aí eu queria saber, Marcelo, se você enxerga possibilidades de se discutir o tema da branquitude também em níveis de ensino básico, por exemplo. Muito boa pergunta, Ana. Eu, na realidade, como o André me descreveu aí no início, eu sou professor, eu não estou na história, né? Eu estou na educação, mas numa espécie de entre lugar ali, né? Eu estou em um departamento da educação que dá aula para outros departamentos, né? Que a educação tem essa coisa, né? De que você, na verdade, nunca está só no seu departamento. Eu estou em vários lugares, inclusive no ensino de matemática, biologia, enfim. E isso é legal no sentido de que, bem, eu ofereço a disciplina de educação em relações étnico-raciais, né? E essa disciplina, bem, só fazendo uma recomposição aqui, na URGS a gente teve o Ministério Público, faz 4 anos ou 5, processou, né, a URGS, dizendo que a URGS não estava formando pessoas para ofertar a lei. Nós temos a lei, né, como a Ana mencionou, a 10.639, que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, e a 11.645, que torna obrigatório o ensino de história indígena, né? Então, só falando um pouco disso, quer dizer, se pessoas na teoria da história estão incorporando esses debates, é porque, na verdade, existe também uma lei, né? Não que a lei está fazendo as pessoas, mas, no fundo, desde 2003 e 2008, né, você tem 2 leis que, em tese, tornariam obrigatório a gente trabalhar isso, né, em todo o curso de história, não numa disciplina específica como eu faço. Mas o fato é que essa disciplina, né, tem me mostrado a importância de pensar também, né, para pensar, né, o ensino da educação básica, a formação do professor que está saindo das licenciaturas. Porque eu dou aula para praticamente todas as licenciaturas da URGS, né? Não especificamente para a história, porque a própria história tem uma disciplina deles, né? Mas muitas licenciaturas não têm, né? E isso faz com que a gente pense, primeiro, de um lado, né, a importância na ERE, né, do ensino de história, né, e uma demanda para que se pense a ERE, mesmo nesses outros cursos, de um aprendizado histórico, né? Então eu tenho visto a importância de dialogar com pessoas das exatas, né, e de vários campos, a partir das discussões que a gente faz, né? Então esses conteúdos históricos, a partir da ERE, são fundamentais para a formação de professores que não são da história. Então, esse ensino de história pensado da ERE, ele é central para a gente formar professores na ensino de ciências, matemática, etc. Isso é uma questão fundamental. E, nesse sentido, essa formação está, obviamente, dentro dela a discussão sobre branquitude. Bem, eu estou no sul do país, né? Eu não estou mais em Goiás. Eu estou num lugar onde a maioria das pessoas mesmo são brancas, né? Então, a maioria dos meus alunos, né, são pessoas brancas, né? E essa discussão tem sido muito fundamental, não só para eles, diga-se de passagem, mas especialmente para eles, porque a partir dali, né, a gente faz um exercício na nossa primeira aula ali, que é o exercício de autodeclaração. Porque geralmente a gente coloca a autodeclaração para o cotista, né, e não para a pessoa branca. E é muito interessante esse processo do branco poder se pensar, né, num determinado momento, porque no geral os alunos falam, não, professor, de fato é a primeira vez que eu me autodeclaro. E eles geralmente trazem questões, né, da família, das hierarquias raciais entre a branquitude, que existem também, foram estudadas por vários pesquisadores, e isso vai trazendo uma riqueza no sentido de que eles começam a refletir sobre esse lugar que ele ocupa. Porque antes de pensar currículo e conteúdos, né, que racializem a forma como a educação básica ainda não é pensada através de uma história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, você tem discussões que partem do próprio professor, né?
porque a ERE tenta dar conta, é óbvio, do ensino histórico e cultura africana e brasileira e indígena, mas também dos conflitos raciais dentro da educação básica, né? Entre os alunos, entre professores e alunos, entre gestão e alunos, entre gestão e professores, né? Então, quer dizer, como que a discussão sobre branquitude ela é essencial para esse professor branco em especial poder se repensar nesse lugar racial e poder construir um olhar racializado, né? E eu tenho visto como isso, né, é rico. E uma das questões assim, que é fundamental da gente, a nossa disciplina, a gente tem a última coisa é uma sequência didática, né, em que os alunos vão pegar o conteúdo tradicional do campo de cada um, ensino de matemática, pedagogia, geografia, filosofia, né, e eles vão racializar esse conteúdo tradicional, né. E tem sido muito interessante porque alguns alunos têm conseguido trazer essa discussão sobre o sujeito branco, né? Mas é, de fato, muito mais difícil discutir em sala de aula a questão da branquitude, né? E eu diria que seria muito mais para os alunos do Fundamental 2 para o ensino médio, né? Não antes disso, pelo menos não saberia de fazer isso antes, pelo menos eu não, mas eu vejo que há algumas possibilidades de trabalhar, né? Seja através, por exemplo, na biologia, eu já vi trabalhos sobre a produção do racismo científico e genética e a discussão sobre o branco, né? Então, tem algumas coisas que dá para ser feito, né, ali e que tem muito a ver com a gente. E aí, eu não gosto de culpar os professores que não estão na ponta. Nós, professores na universidade, em todas as disciplinas, não só as específicas, temos o papel de formação racial dos alunos. Tá? E isso significa... E a gente não está fazendo isso por bondade, existe uma lei. Então, a gente precisa, seja na história do Brasil, na teoria da história, na história da historiografia, tentar contribuir para que esse aluno possa pensar esse currículo que não seja só essa perspectiva, né, brancocêntrica. Cara, se meus alunos da matemática, né, os alunos da matemática, os alunos do ensino de ciências, os alunos da química, conseguem fazer isso nessas disciplinas, por que a gente, na teoria da história, não está fazendo? Né? Então, essa acho que é uma reflexão que é importante da gente pensar. Não existe um espaço onde não possa ser racializado dentro do cânone tradicional, né? Sim, e é uma lei que foi criada a custo de muita luta do movimento negro, né? Que nada anos. Por cima, pois é. E aí, ainda sobre essas discussões da branquitude, só que agora um pouco mais direcionada para a academia, de fato, né? E é algo que você toca também nos seus trabalhos e no seu artigo. Será que você pode falar um pouco dessa resistência de determinada branquitude acadêmica diante do questionamento racial crescente na academia? Ah, sim, né? Não é à toa que um dos sintomas dessa resistência está na elaboração pouco elaborada do identitarismo, né? A gente vê claramente como a noção de identitarismo... Reparem, né? Uma coisa é discutir identidade. Então, eu posso pegar uma Nancy Fraser ali e fazer a discussão que ela faz muito rica sobre como o neoliberalismo progressista, ele, ao mesmo tempo, é uma regressão econômica, mas com uma tentativa de amenizar essa regressão econômica com um discurso de identidade, né? Isso é muito rico, né? O que a Sad Haider faz é muito rico também, ou seja, discutir identidade e de como a identidade, quando ela é monolítica, autocentrada, etc., ela é um problema, né? Isso sem, no entanto, desqualificar a ideia de que a identidade é uma discussão, né, fundamental como seres que têm uma diversidade imensa de experiências, né? E essas experiências produzem identidade, né? E isso está imbricado, não precisa estar desconectado da questão de classe, da exploração, né? Como que a discussão interseccional, historicamente, discutiu de forma combinada as formas de exploração e opressão, né? Então, quer dizer, a gente tem, de uma maneira muito ostensiva, uma resistência por parte da academia a partir dessa discussão muito mal feita sobre a questão da identidade, e tem uma outra discussão implícita aí que eu acho que é importante, que é a discussão sobre o lugar do professor universitário que é formado, quer dizer, como a sociologia do conhecimento, nesse caso, é importante para a gente entender qual é a figura ideal típica que está ocupando as cátedras da academia e da universidade, né? Essa figura ideal típica, apesar das mudanças que o governo Lula, e eu sou expressão radical do que foi o Reúne, eu vivi o melhor das melhores épocas, assim, aproveitei tudo, mesmo sendo alguém criado na periferia, um homem negro, mas, quer dizer, em que medida essa mudança ainda no quadro docente, ela é muito limitada, né? E essa mudança limitada
no quadro docente, no entanto, é contraposta com uma mudança radical do quadro discente, né? E muitas vezes, né, esses choques, né, esses choques culturais, né, que você tem por conta da contestação que os alunos fazem, tem a sua legitimidade, né, na forma, na epistemologia que eles estão colocando, mas às vezes a forma como se coloca, é claro, pode ser um pouco exagerada, mas o fato é que essas reivindicações, elas têm a ver com a política reparatória, né? E essa política reparatória, ela incide diretamente sobre a forma como os currículos são produzidos, né? Quer dizer, nós, professores universitários, temos o dever de nos requalificar o tempo todo. Eu não estou falando só da questão racial, estou falando de várias questões. Quer dizer, a gente agora está com toda uma discussão sobre o digital. Como que a gente não vai discutir isso, né? Então, quer dizer, o racial é uma das questões, mas é uma questão fundamental, porque esse arquetipo de formando não é o mesmo, né, do que era 10, 20, 30 anos atrás. E esses professores que estão ali e não se requalificam, né, isso não significa se moldar um discurso, nada, mas se requalificar, se reapropriar. Porque se uma época se apropriar de reflexões desse tipo era difícil, hoje não, né? Hoje a gente tem PDFs de 1 bilhão de lugares, com traduções, um esforço de tradução muito amplo, né? Então é impossível que a gente não acesse essas discussões. E aí, repito, uma coisa que eu tenho falado muito com alguns colegas, né? O Rafael Petri, que eu falei, o Allan Kardec também, que trabalha essas discussões, de que é muito mais fácil para essa branquitude hegemônica, né, discutir o eurocentrismo, discutir uma decolonialidade desracializada, né, porque a discussão sobre branquitude, sobre raça, ela diz muito sobre nós, muito mais sobre nós do que a discussão sobre eurocentrismo, por exemplo, né? E quer dizer, por que a gente não está fazendo ou está fazendo isso ainda numa dimensão muito exígua, né? É claro, né, nós temos esse espaço aqui da AMPU, nós temos outros espaços de discussão e isso tem mudado de fato, mas foi preciso aí que muita gente gritasse, que muita gente confrontasse alguns professores, e até numa dimensão até agressiva desse processo, pela raiva que se gera, né? Mas, enfim, apesar dos métodos talvez não serem ideais, o fato é que esse questionamento do tipo de cânone e produção intelectual que tem sido feito nos últimos tempos, né, ela é importante para que a gente possa nos assenhorar de uma outra forma de construir as epistemologias e os currículos, né? Uma dimensão prática mesmo. E a gente tem visto esforços, né? Acho que mês passado, retrasado, por conta da crise climática lá de Porto Alegre, eu estou com uma noção de tempo completamente maluca, mas o fato é que a Unifal, por exemplo, fez um mega seminário, né, para discutir o currículo deles, estão num processo de recomposição do currículo, e aí chamaram Maria da Glória, chamaram indígenas, chamaram quilombolas, chamaram uma série de pessoas, eu também fiz uma palestra lá sobre branquitude, e a discussão que eles fizeram ali junto com os alunos foi muito importante, né, para eles poderem, né, a gente vai reconstruir esse currículo coletivamente. Bem, o que tem que estar ali? Tem que estar a questão racial, tem que estar a questão de gênero, tem que estar a questão das novas tecnologias, tem que estar a questão desses sujeitos que foram apagados por uma história tradicional, né? Eu vou dar um exemplo muito grande da importância disso, né? Quando a gente tem os alunos indígenas que passam pela URGS ali, pelo menos, eu não sei como que é nas instituições que vocês trabalham, quando eles passam pela história, a história é um dos espaços mais violentos para a formação do indígena. Porque esse cânone que a gente constrói de uma história quadripartida, toda essa lorota que está ali na base ainda dos nossos currículos, ela é extremamente violenta. Você não precisa dizer um A para ela ser violenta. Ela, na sua formalidade, né, ela é violenta com as populações indígenas. Né? Quer dizer, como a gente se assenhora de uma noção de tempo única, essa noção de unicidade, tudo isso que nós, historiadores, não são outros campos, nós, historiadores, somos responsáveis por construir. E qual que é o nosso papel nessa desconstrução? Né? E aí eu acho que a discussão sobre branquitude é fundamental porque a academia é ainda hegemonicamente branca e da elite. Né?